Shalom, bem-vindo à nossa série de meditações sobre a volta de Cristo. Nós já temos visto até aqui alguns tópicos muito importantes em nossas meditações. Aliás, se você não assistiu ainda ou só assistiu parte, então eu convido você a ir lá na nossa playlist e acessar desde o primeiro episódio. Hoje nós queremos falar sobre trono e julgamentos. Trono no singular, porque existe apenas um trono, e julgamentos, porque nós encontramos na Bíblia diversos julgamentos. Mas antes de entrarmos nesse tópico, ou nesses assuntos, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja conosco, Senhor, nesse tempo de estudo, que o Senhor nos capacite na compreensão da Tua Palavra e que os princípios que nós vamos abordar aqui, aquilo que a Tua Palavra está nos ensinando, ó Deus, possa penetrar profundamente em nosso coração, nossa alma, em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para que a gente possa entender o julgamento de Deus, nós precisamos compreender 4 coisas básicas, que são essenciais para entendermos essa dinâmica de trono e julgamentos. Por que acontecerá o julgamento? Então precisamos entender algumas verdades bíblicas. Aliás, verdades negligenciadas até pela Igreja de Cristo nesses últimos dias. A primeira coisa que a maioria das pessoas não gosta de ouvir, a maioria dos pastores não gostam de falar, é que o homem está totalmente corrompido. A primeira verdade, a depravação total do ser humano. É imprescindível compreender essa verdade. O ser humano está totalmente corrompido e não tem nada em si mesmo de bom. A segunda coisa é a nossa total incapacidade de produzir qualquer coisa que seja aceitável para Deus. Nós não conseguimos, de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa capacidade humana, jamais conseguiremos produzir qualquer coisa que seja minimamente aceitável por Deus. A terceira coisa que nós precisamos compreender e vamos abordar hoje também é que a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Nós muitas vezes gostamos, e é natural que seja até assim, a gente olhe para Deus apenas no aspecto de que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus ama todas as criaturas, todos são amados por Ele. No entanto, Deus é também justiça. E pelo fato de Deus ser justiça, isso exige a satisfação dessa justiça. Deus não pode violar a sua natureza, aquilo que Ele é, aquilo que está na sua essência. Então, a justiça de Deus precisa ser satisfeita, assim como o seu eterno amor. A quarta coisa é que nós só não somos destruídos por causa de um benefício chamado graça comum, uma medida da graça que é derramada sobre todas as pessoas indistintamente. Bom, nós vamos abordar esses 4 temas, vamos tentar pelo menos abordar esses 4 temas nessa meditação de hoje. Mas queremos começar a partir de uma base. Para que a gente possa compreender uma verdade maior, nós precisamos entendê-la na sua base, na sua gênese, como a coisa é revelada nas Escrituras. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando você pega a Bíblia e você vai ler, você vai estudar a Bíblia, você quer compreender o que está na Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia está dividida em 2 partes. A primeira delas está em Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Isso é interessante porque Gênesis 1 até o capítulo 11 é como se fosse o prólogo, o início, a abertura, o prefácio de toda a história da humanidade. É como se fosse o abrir e fechar de cortinas num espetáculo, né? Uma figura de linguagem que eu estou usando, mas é como se fosse o abrir de cortinas para revelar o início de tudo. E ali, nesse momento, ou nesses 11 capítulos,
nós vemos passar diante de nós centenas, milhares, quem sabe milhões ou bilhões de anos. Nós não sabemos, mesmo porque os primeiros dias da criação não eram marcados pelo Sol e pela Lua, porque eles não tinham sido criados ainda. Então podemos dizer que quando ali diz foi a tarde, amanhã do primeiro dia, e também do segundo dia, do terceiro dia, quarto dia, a palavra usada ali é Yom. Yom é mais do que 24 horas, também é 24 horas, mas também significa um período de tempo. Isso quer dizer que podem ter passado milhares, bilhões de anos, nós não sabemos. Mas o fato é que esses primeiros capítulos de Gênesis, eles trazem isso para nós, né? A outra parte de Gênesis, ela é de 12 até os 50, a história de 4 personagens bíblicos, né, para completar o primeiro livro da Bíblia. São os 4 personagens, os patriarcas, através de quem Deus começa a revelar para a humanidade o seu amor e o seu plano de redenção. Então veja, quando você pega a Bíblia, Gênesis 1 a 11, e Gênesis 12 até Apocalipse 22 é a segunda parte da Bíblia. Por quê? Na primeira parte nós encontramos a corrupção do gênero humano, o pecado entrando, independente do tempo que se passou, nós encontramos ali na criação de Deus a contaminação do pecado. Quando o pecado entra na criação, desde aquele querubim que foi criado por Deus, se rebelou, e aí Ezequiel 28 vai revelar isso, até a queda do homem, a corrupção do gênero humano, e é como se Deus quisesse registrar na Bíblia as tentativas do homem de fazer coisas certas. E aí nós encontramos pessoas que tinham um coração voltado para Deus, como Noé, como Sete. Então vamos descobrir pessoas assim. No entanto, a partir do capítulo 12, ou finalzinho do capítulo 11 e capítulo 12 até Apocalipse 22, nós vamos descobrir ali Deus se revelando. É Deus se mostrando para que o povo, ou a criação de um modo geral, pudéssemos compreender que Deus tem um projeto. E é como se Deus estivesse dizendo, olha, agora é comigo. Até o capítulo 11, o pecado entrou, o ser humano tentou e deu tudo errado. Agora é comigo. Então Deus começa a revelar o seu plano maravilhoso de redenção a partir de Abraão, trazendo na descendência de Abraão Jesus e provendo redenção para todos aqueles que creem pelo sangue de Jesus. Muito bem, aí nós encontramos nesse prólogo, né, 2 temas essenciais. Gênesis 1 a 11, 2 temas essenciais. O primeiro é Deus, a causa não causada. Vou repetir. Deus, a causa não causada. Ou seja, Deus é a causa de tudo. No princípio criou Deus. No entanto, Deus não teve causa. Nada o trouxe à existência porque ele sempre existiu. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos o seguinte. Gênesis nos chama a olhar para um Deus criador. É ele que está acima de tudo. Bom, a ciência, ela tenta desmontar a crença na existência de Deus, dizendo, olha, para que a gente possa crer que Deus existe, precisamos provar que ele existe. Então, quando nós entramos na Bíblia pelo seu primeiro capítulo, pelo seu primeiro verso, nós descobrimos que, na verdade, a única coisa que a Bíblia não pede para que a gente prove é que Deus existe, porque é uma questão de fé. Então, enquanto a ciência exige que a gente prove que Deus existe, nós vemos Deus não pedindo nada disso de nós. A única coisa que ele pede é que a gente creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ponto. Né? Então é isso que aparece ali.
Esse é o primeiro tema. O segundo tema, nesse prólogo de Gênesis 1 a 11, é a depravação do ser humano, é a corrupção total do ser humano. O homem não foi o causador do pecado. Então veja, a gente vê o pecado entrando, Gênesis capítulo 3, quando ali descreve o processo de sedução do coração do homem, em que ele cede ao pecado e desobedece a Deus. Mas o homem não foi o originador do pecado. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, não vamos ver esse aspecto hoje, né? Porque a Bíblia nos revela que o pecado teve origem a partir da rebelião no coração de um querubim. Bom, mas o homem abriu a porta do pecado para a criação em si mesmo, e aí nós vemos em Gênesis 3 que quando o homem peca, o Senhor vem e diz, olha, maldita é a terra por causa de você. Então, a mulher recebe o resultado, as consequências do seu pecado, o homem recebe as consequências do seu pecado, a serpente, Satanás, recebe as consequências do que fez ali de tentar para o pecado, e a terra recebe as consequências do pecado do homem. Então, toda a criação é contaminada por causa do pecado do homem. Então, o homem não criou o pecado, mas o homem, ele acabou abrindo as portas para que o pecado entrasse no homem. Bom, eu usei aqui a expressão depravação total, corrupção total, são palavras fortes, mas é importante a gente entender o que significam essas palavras, ou pelo menos o sentido delas na Bíblia, para que a gente possa compreender a questão de trono e juízos ou julgamentos, quando Deus vai trazer o julgamento final, né? E serão vários julgamentos. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender o fato de que o ser humano está corrompido. Agora, o que significa essa corrupção? O que significa essa depravação? Eu vou colocar aqui para você algumas dessas características. Em primeiro lugar, a imagem de Deus no homem foi seriamente deformada e a corrupção moral poluiu todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Bíblia nos diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Nesse sentido, nós podemos então entender que quando a glória de Deus, ou seja, aquilo que Deus havia dado para o homem lá no jardim, lá no início, que foi contaminado pelo pecado, quando isso foi perdido, então a imagem de Deus foi deturpada no homem. Lembra, quando Deus cria o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso foi deturpado. O homem não perdeu características da imagem e semelhança de Deus, mas aquilo que permaneceu está torcido, está contaminado. Então, a corrupção moral atingiu corpo, alma e espírito do ser humano. A segunda coisa que define ou que nos mostra a corrupção do coração humano é que a mente do homem é hostil a Deus. Bem observado aqui é que homem, aqui é genérico, homem e mulher, ser humano, né? Então, a mente do ser humano, ela é hostil a Deus. Quando a gente olha para Romanos capítulo 3, os versos 10 a 12, o apóstolo Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram igualmente, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, o que é que Paulo está falando aqui nesse texto? Ele está dizendo assim, olha, todos nós somos inimigos de Deus. Ah, mas como assim, pastor? Não, eu amo o Senhor. Eu oro. Eu vou no culto. Eu participo das atividades da igreja. Mas
Isso só acontece por causa de algo extraordinário que Deus resolveu fazer, derramar sobre nós uma medida da sua graça. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas a graça comum é uma medida da bondade de Deus derramada sobre todas as pessoas de forma igual. De tal forma que isso nos capacita a crer em Deus, nos capacita a orar, nos capacita a buscar Deus. A graça de Deus é que faz isso. Se Deus nos deixasse a nossa própria vontade, segundo a nossa própria mente, nós estaríamos completamente destruídos, porque não estaríamos buscando a Deus de forma alguma. Não queremos Deus, somos inimigos de Deus. E se você não compreende isso, que você é inimigo de Deus, então há algo que você precisa rever no seu conceito de cristianismo. Muitas vezes nós nos iludimos com a ideia de que nós somos bons e que alguns pecadinhos podem ser tolerados. Ou pensamos muitas vezes que nós podemos ter algumas coisinhas, né, na nossa vida, lá escondidinhas, a gente vai tratando devagar. No final vai dar tudo certo, a gente vai para o céu. Grande engano. Na verdade, todo pecado nos leva para o inferno. Só a graça de Deus nos leva para o céu. Então, não podemos nos iludir em relação a isso, né? Nós precisamos compreender que nós somos inimigos de Deus. Por nós mesmos, jamais vamos buscar a Deus. Por nós mesmos, não vamos querer sua presença. Por isso, nós temos tanta luta para orar, tanta luta para ler a Bíblia, tanta luta para levar a sério os preceitos da palavra de Deus. A terceira coisa que eu quero destacar como uma definição do que é depravação total do gênero humano é que tudo que os homens fazem, que as pessoas fazem, que o ser humano faz, é contaminado pela sua própria corrupção moral. Tudo que nós fazemos é contaminado pelo pecado. Então, mesmo as coisas boas que a gente pode querer fazer, mas isso aqui é bom, fazer o bem para o próximo, tudo o que nós fazemos tem contaminação pelo pecado. Isso quer dizer que o Deus que é santo, perfeita e completamente santo, que não tolera o pecado, não vai tolerar as nossas boas obras cheias de iniquidade. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O que ele está dizendo aqui? Mesmo as coisas boas que nós fazemos são como trapo de imundícia. Deus não pode aceitar. Então, por mais que você queira agradar a Deus com o seu esforço pessoal, você não vai conseguir, porque Deus é perfeitamente santo e o que tem contaminação do pecado não pode ser aceito por ele. É impossível. Deus não pode ir contra a sua natureza santa. Deus não pode violar a sua própria santidade para agradar você. Simplesmente ele não vai aceitar, porque ele é santo. A quarta coisa que define a depravação total do ser humano é que nenhum homem ama a Deus da maneira como a lei manda ou de forma digna. Nenhum homem é capaz de amar Deus de forma digna e da maneira como a lei manda. Lá em Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A pergunta que eu faço é: você consegue amar nessa totalidade? Sabe por que Deus deu a lei? Deus deu a lei exatamente para que a gente compreendesse que não conseguimos cumprir, que dependemos da graça. Então a lei, ela começa com isso. Ouve, ó Israel, chama a Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é único.
Então ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus, ele repete isso, mas é algo que está lá na lei. É o princípio de toda a lei. Aliás, quando perguntaram a Jesus sobre o grande mandamento, ele cita esse e cita o segundo também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nisso que ele fala, ele deixa claro uma coisa: tudo o mais, leis e profetas, se resumem nisso. Então, se nós não conseguimos amar a Deus em toda essa dimensão, a lei está cumprindo o seu papel de ser um espelho diante de nós e revelar que somos incapazes e que precisamos da graça. Não amaremos por nós mesmos. A quinta coisa que nos mostra que há uma corrupção, uma depravação total do ser humano, é que o homem nasce com uma grande propensão e inclinação para o pecado. Para o pecado. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele está falando que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nós amamos o pecado, por isso que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Por quê? Porque o nosso coração está no pecado. O pecado nos atrai. O pecado atrai a nossa cobiça, atrai o nosso coração. Nós queremos viver no pecado. É só o temor do Senhor e a graça dele sobre nós que nos afastam do pecado. A sexta coisa que nos ajuda nessa definição é que a humanidade está inclinada a uma crescente corrupção moral. E essa deterioração seria ainda mais veloz se não fosse a graça. Ou seja, a corrupção, o aumento da degradação do ser humano, ela está aumentando, ela está crescente, ela está andando, ela não está parada, não foi algo que aconteceu lá atrás e permanece estável, aumenta. E isso só não se torna pior por causa da medida da graça de Deus que está sobre nós. O Salmo 81, os versos 11 e 12, nos diz: o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu, deixei-o andar na sua teimosia, na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Sabe, uma das coisas que nós já vimos em meditação passada é que Deus, ele solta as rédeas quando nós amamos o pecado. Então ele coloca uma medida da graça sobre nós para que a gente tenha condição de escolher e decidir por ele. Não decidimos por nós, mas por causa da graça que está em nós. No entanto, muitas vezes nós preferimos o pecado do que Deus. Não usamos dessa graça que está sobre nós para escolher agradar a Deus. Escolhemos o que desagrada a Deus, o pecado. Então, quando fazemos assim, Deus permite, Deus nos autoriza. Não que ele agrade, nem que ele queira, mas porque ele sabe que é isso que nós queremos, é isso que nós amamos. Então ele permite que a gente vá na direção desse pecado que nós queremos tanto. A outra coisa que pode definir essa corrupção do gênero humano é que o ser humano não é capaz de libertar a si mesmo. Ou seja, nós vimos tudo isso e concluímos uma coisa: se Deus não for por nós, nós não vamos conseguir a salvação, nós não encontraremos libertação do pecado que está em nós. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso e ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse processo de corrupção em que o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço? E ele termina dando a resposta: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus não for por nós, nós não conseguimos ficar livres da contaminação do pecado. Precisamos desesperadamente de Jesus. Então, quando a gente olha esses 7 tópicos, essas 7 explicações da corrupção do gênero humano,
nós entendemos quão profundo isso é, como isso está enraizado em nós, como nós nos afastamos de Deus e vivemos longe de Deus, como somos atraídos por aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando a gente pensa, e hoje o nosso tema é trono e julgamentos, quando a gente tenta, pelo menos, entender essa dinâmica da justiça de Deus, nós precisamos ter em mente a total e absoluta depravação do coração do ser humano. É necessário que seja assim. A palavra de Deus nos fala, como eu já citei, sobre a graça comum. Nós só não somos destruídos totalmente porque há uma medida da graça que foi derramada sobre todos nós. Mateus 5,45 diz isso, que Deus ele envia a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, ele abençoa uma graça comum. É algo que mantém. E a justiça de Deus não traz o juízo definitivo sobre nós, porque essa medida da graça nos mantém, nos segura, nos protege. Porque senão nós teríamos que ser totalmente destruídos. E aqui eu quero deixar uma verdade que também é desagradável. Tanto salvo quanto perdidos, todos merecemos o inferno. Ah, mas como, pastor? Eu não tenho Jesus? Quem te leva para o céu, para o paraíso, para o Pai, é Jesus, não é você. Eu e você, sem Jesus, merecemos o inferno. Por isso, não ande sem Jesus. Não deixe Jesus de lado, não abandone a sua fé, porque sem Jesus nós não somos nada. É fato que Jesus levou todos os nossos pecados. Isaías 53 nos diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, todas as nossas mazelas estavam sobre ele e ele foi moído por causa da nossa iniquidade. Agora, o fato de Jesus ter levado os nossos pecados sobre ele não impede que eu e você, mesmo tendo Jesus, mesmo entregando a nossa vida para Jesus, não impede que eu e você passemos também pelo julgamento. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 4, nós descobrimos que existe no céu, gente, não vamos pensar numa dinâmica terrena, né? Não vamos pensar apenas em um local físico, vamos pensar numa dimensão espiritual. Quando nós olhamos para Apocalipse 4, então nós vemos que ali há um trono, porque há apenas um rei, há apenas um Senhor, e ali Deus Pai está assentado, Deus o Filho está assentado à destra dele, à direita dele, e a Bíblia também nos fala que acontecerão 4 julgamentos. 4 julgamentos. O fato é o seguinte, o fato de eu ser salvo não me isenta disso, desse julgamento. E todas as minhas obras serão reveladas naquele dia. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, no verso de número 5, você pode ler comigo nesse momento. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então veja, o que está dizendo aqui é que chegará o momento em que o Senhor virá e os desígnios do coração serão revelados. Então não haverá nada que ficará escondido. Não haverá máscara que esconderá de Deus aquilo que de fato nós fizemos e fomos. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E não vai adiantar tentar naquele dia fazer uma oração espiritual, fazer um apelo, choramingar diante de Deus, tentar comover o coração de Deus. Naquele dia, ele trará à luz todos os desígnios do coração. Bom, eu disse que seriam 4 julgamentos.
julgamentos, né? Quais são esses julgamentos? Quem vai ser julgado nesses quatro momentos de julgamento? Então vamos definir aqui algumas coisas, né? E vamos identificar esses julgamentos. O primeiro deles é o julgamento dos anjos caídos. Quando a gente olha para a Bíblia, lá em Isaías 14, em Ezequiel 28, nós descobrimos que lá, antes de Deus criar o ser humano, colocá-lo sobre a terra, Deus já tinha criado os anjos. E os anjos, nós vamos encontrar na Bíblia também vários nomes identificando suas posições e atividades, né? Então temos os anjos propriamente ditos, nós temos os serafins, temos os querubins, os arcanjos. Então, quando nós vemos isso, descobrimos lá que Deus havia criado um querubim que ele tinha acesso direto ao trono de Deus. E esse querubim, ele começou a alimentar no seu coração o desejo de ser adorado como Deus, de ter um trono como Deus. Então, é como se ele estivesse assim, olhando para o trono de Deus, a glória de Deus, e dizendo para si mesmo: eu quero um pouco disso para mim, eu também mereço, eu também sou bom. E ele foi alimentando no seu coração, não sabemos por quanto tempo, mas ele foi alimentando no seu coração esse desejo de ter um trono semelhante ao do Altíssimo, acima das mais altas nuvens. Então, Deus trouxe sobre ele juízo, o lançou sobre a terra e ele se tornou o adversário, Satanás. Então, quando nós olhamos isso, e Apocalipse nos diz que ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Quer dizer, não estrela, né? Está falando aqui dos anjos, né? Dos outros seres que Deus havia criado. 1/3 desses seres angelicais foram e seguiram esse querubim revoltoso. Então eles receberam também sobre si o mesmo juízo. Agora, a Bíblia nos fala que eles serão julgados. Eles receberão. Por que Deus ainda não julgou? Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus é tão justo que Deus permite que a pessoa colha os frutos daquilo que ela escolheu. Ou seja, se esses seres, eles desejaram tanto uma vida de independência de Deus e ter o seu próprio reino, Deus vai permitir que eles experimentem isso. Não sem antes virem que Deus é sábio, a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. E o juízo sobre eles virá exatamente através da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, nos diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Percebe? A igreja será um instrumento de Deus para o julgamento daqueles que são hoje os adversários da própria igreja. A igreja julgando aqueles que se levantaram contra ela mesma. Em Mateus 25, no verso 41, diz: então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, aquele querubim, o diabo, Satanás, adversário, e aquele 1/3 que o seguiu, aqueles que foram atrás dele. Então, todos esses serão lançados no fogo eterno, no inferno que está preparado para eles. E então eles vão viver o seu próprio reino, um reino de dor, de tormento eterno. O segundo julgamento que a Bíblia fala é dos perdidos, aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus. Haverá um momento em que todos aqueles que rejeitaram a Jesus se verão diante de Jesus, não mais o Jesus para quem eles agora vão dizer: tem misericórdia de mim. Não. Esse será o momento de julgamento. Será o momento em que Jesus estará como juiz. Lá em Mateus capítulo 25, os versos 31 e 32, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações
todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então ele vai separar quem é dele e quem não é. Lá em Apocalipse capítulo 20, no verso 12, diz: "E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos, preste atenção, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros." Ou seja, aquele que não quis, de fato, viver para Jesus e depender da graça, está vivendo sobre a terra dependendo das suas próprias obras, da sua própria capacidade de se salvar. E nesse sentido, chegará o momento em que as obras dessa pessoa o condenarão, porque ele não poderá apresentar diante de Deus nenhuma justificativa que faça com que Deus o salve. Terceiro julgamento que nós encontramos na Bíblia é o julgamento de Israel. Porque Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, Israel continua sendo o povo de Deus, Israel continua sendo o povo que Deus escolheu. Romanos capítulo 11 nos mostra isso, que Deus não rejeitou o seu povo de jeito nenhum. Deus está reservando ou preservando um remanescente para o momento final. Por isso, o povo de Israel, que está rejeitando o Messias, esse também será julgado. Em Lucas capítulo 22, os 29 e 30, diz assim: "Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos, preste atenção, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Eu acho interessante porque ele fala tronos, né? E pode ir, mas espera aí, é um trono ou são vários tronos? Todos nós, os salvos, quando o Senhor nos der essas autoridades, nós vamos ver mais para frente que nós também teremos autoridade sobre cidades e nações para julgar. Então, quando o Senhor nos der essa oportunidade, estaremos nos tronos, mas não há trono que não seja o próprio trono de Deus. Então estaremos com ele no seu trono. Lembra, não pense em trono físico, uma cadeira. Pensa na dinâmica de uma dimensão espiritual em que nós estaremos investidos da autoridade do rei que tem um trono, para que possamos julgar, inclusive, as 12 tribos de Israel. Vamos pensar aí, nesse caso, desses 3 julgamentos primeiros, né? Dos anjos caídos, dos perdidos, os que rejeitaram a Jesus, e de Israel. Existem níveis de juízo. Deus, ele não tem assim, olha, já está escrito aqui, é uma sentença e é uma para todo mundo igual. Não é. Cada pessoa vai receber de acordo com o nível de conhecimento que tinha. Então, lá em Mateus capítulo 11, os versos 20 a 24, veja só o que Jesus está falando. Ele diz assim: "Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido em pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros." Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Tiro e Sidom tiveram chance, mas tiveram menos chance do que vocês. Então ele está falando para quem? Para Corazim, Betsaida. Ele está dizendo, olha, vocês tiveram mais chance do que eles. Então eles vão ser condenados porque não aceitaram. Mas a condenação deles, o juízo deles, a sentença deles vai ser menor do que a de vocês, porque eles tiveram menos chance e vocês tiveram mais. Então o nível de juízo também vai variar de acordo com a pessoa. A mesma coisa Jesus falou em relação a Cafarnaum e Sodoma. Ele diz, se o povo de Sodoma tivesse tido a chance que vocês tiveram, eles teriam se arrependido.
haverá mais juízo sobre Cafarnaum do que sobre Sodoma. E aí a gente pensa, puxa, mas Deus trouxe fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Mas vamos lembrar desse princípio, né? Eles serão condenados, sim, julgados e condenados, mas o nível de juízo sobre eles será diferente do juízo que vem sobre Cafarnaum, porque teve maior revelação. Em Lucas capítulo 12, os versos 47 e 48, nos diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a sua vontade, a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então ele está dizendo o quê? A mesma coisa, o mesmo princípio. Níveis de juízo diferente de acordo com o nível de revelação. Você que agora tem essa revelação e está conhecendo isso agora, você ganhou sobre si um nível maior de responsabilidade diante de Deus e será cobrado por isso. Por isso, você receber a verdade precisa gerar em você uma correspondência, você corresponder com Deus. Você interagir com Deus em obediência àquilo que Ele revelou para você. Quando você ouve uma mensagem na igreja, você abriu a Bíblia falou com você, você precisa colocar aquilo em prática. Por quê? Porque você prestará contas do quanto você foi obediente à revelação que já teve da parte de Deus. Então, o que será exigido tem a ver com o mesmo nível de revelação que temos. Da mesma forma, o nível de recompensa. Em Lucas capítulo 19, versos 16 a 19, diz assim: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Percebe? Um rendeu 10 cidades. O outro rendeu 5 cidades. Por que não 10 para as duas? Por que não vai dar igual para todo mundo? Porque cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, na verdade, o nível de recompensa varia, assim como o nível de juízo. Se haverá juízo, níveis diferentes de juízo para aqueles que rejeitaram Jesus, haverá níveis diferentes de recompensa para aqueles que aceitaram a Jesus. Bom, naquele dia, que é o dia do Senhor, o dia do trono, o dia do julgamento, vamos lembrar o seguinte: em primeiro lugar, todas as suas obras más, elas já terão sido tratadas. Se você é crente, se você é cristão, se você leva Jesus a sério, nesse momento do julgamento, a obra de Cristo na cruz terá sido suficiente para você. Você não será julgado para o inferno ou para o céu. Mas o julgamento virá de acordo com aquilo que você de fato produziu e fez em nome do Senhor, pela graça do Senhor. Então, lembre-se sempre, eu e você estaremos diante dele e poderemos receber níveis de recompensa diferentes. Galardão é a palavra que se usa para isso. É o prêmio que o Senhor dará àqueles que permanecerem fiéis. Então, esse quarto julgamento é o julgamento dos salvos, em que eu e você estaremos, de fato, passando por esse nível de confronto também. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que Paulo está dizendo? Todos devemos comparecer. Paulo está se incluindo. O grande Paulo. Isso quer dizer que eu e você, se você já entregou sua vida a Jesus, então eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3,
os versos 13 e 15, a gente vê assim, olha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que ele está dizendo aqui? Olha, as nossas obras naquele dia serão provadas. O fogo da presença de Deus. Não é fogo, né, que você acende com um fósforo, mas o fogo da presença. A glória de Deus consumirá tudo que não for precioso. E aquilo que nós às vezes achamos que é bom, que nós podemos levar para a presença de Deus, que nós podemos, eu fiz tanta coisa boa, quando chegarmos diante da majestade de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, isso vai ser consumido. Obras feitas apenas porque eu gosto, ministério que eu construí apenas porque eu gosto, as coisas que eu fiz para o meu prazer, as coisas que eu fiz sem ser na direção do Espírito Santo, tudo isso vai ser queimado como palha, como feno, como madeira. Só o que é precioso permanecerá. E o meu galardão, ele será proporcional àquilo que é precioso, que permanecerá precioso aos olhos de Deus. Então lembre-se, os nossos pecados Jesus levou sobre si. Quando você entregou sua vida para Jesus, ele apagou todos os seus pecados. O preço de condenação foi pago por ele. A graça de Jesus nos fez aceitáveis diante de Deus. Mas isso não quer dizer que eu vou poder levar comigo as minhas obras da carne, as coisas que eu fiz pela minha própria vontade e não pelo Espírito Santo de Deus. Mas o fato é que a graça é que estará sobre mim. A graça é que me fará aceitável diante de Deus. Então lembre-se, eu e você temos um galardão diante de Deus. Eu e você temos algo diante de Deus que está preparado para mim e para você, uma dimensão espiritual de mergulho na glória de Deus por toda a eternidade. Mas é certo que todos passaremos pelo tribunal de Cristo e passaremos cada um, por sua vez, de acordo com a sua própria vida, pelos vários julgamentos que acontecerão. A glória para mim e para você é que nós podemos confiar na graça de Jesus. É que eu e você podemos buscar a Jesus hoje, enquanto temos tempo. Hoje, enquanto nós temos condições de fazer isso, nós podemos buscar a Jesus, a sua graça, e confiar que os nossos pecados são perdoados por Ele. A Bíblia nos diz, lá em 1 João, capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos temer o trono nem os julgamentos. Não precisamos temer que as nossas obras passem pelo fogo. Aliás, ainda bem que será assim. Porque aí tudo aquilo que nós estamos hoje carregando, que nós sabemos que na verdade não é bom, isso ficará destruído, ficará para trás, não entrará conosco naquele lugar de descanso da presença do Senhor. Nós podemos buscar a Jesus porque sabemos que tudo isso ficará para trás. E então seremos 100% dele, seremos 100% para ele. A nossa vida passará de fato a ter o significado, o propósito que Deus planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, busque a Jesus, busque ao Senhor enquanto é tempo, invocai-o, busque-o enquanto ele pode ser achado. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Hoje é tempo de buscar a Jesus. Em Jesus há perdão para os pecados. Em Jesus há restauração para o caído. Em Jesus há uma nova vida que nós podemos experimentar e a partir daqui e viver por toda a eternidade. Busque a Jesus.
e entregue-se a Ele ainda hoje.